A paz do Senhor Jesus, irmão, irmã, família, bem-vindo aos 7 Minutos com Deus, devocional que eu faço diariamente. Eu acho que tenho a obrigação de, enquanto pastor e também comunicador, de comunicar as boas novas do reino de Deus, né? As boas novas do Evangelho, as boas novas, né? O anunciar das boas novas, e isso a gente anuncia para todos que estão aflitos, perdidos, para aqueles que ainda não aceitaram Jesus, para aqueles que caminham com Jesus e têm lá suas dificuldades no dia a dia, como eu tenho enquanto pastor também. Falar sobre choro com você, o choro que vai dizer o Salmo 30, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Ou talvez, como vai dizer a santa palavra de Deus em Mateus, no sermão das bem-aventuranças, né? Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Ou lá em Apocalipse, ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Ou em Romanos, alegrem-se com os que se alegram e chorem com os que choram. Em Eclesiastes, para tudo há um tempo determinado, há tempo de rir, sim, mas há tempo de chorar também. E por aí vai. Mas eu queria falar de um choro que me comove, que eu preguei essa semana, ministrei essa semana, que é o choro daquela mãe que acabara de perder o seu filho numa pequena aldeia chamada Naim. A viúva de Naim, você conhece a história. Está em Lucas capítulo 7, vai dizer assim: e aconteceu pouco depois ir ele, falando sobre Jesus, ir ele à cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, ou seja, ela havia perdido tudo. Era viúva, não tinha marido, o marido já havia morrido, ela era viúva. E filho único, seu filho único também havia morrido. E com ela ia uma grande multidão da cidade. E vendo-a, o Senhor moveu-se, isso aqui me toca profundamente. E vendo-a, Jesus viu essa mulher não gritou, essa mulher não sinalizou, essa mulher não disse nada, essa mulher só chorava. E Jesus está entrando na cidade. Eu já preguei um sermão falando sobre isso. A multidão da tristeza que saía, a multidão da alegria que chegava. A multidão da alegria estava chegando, Jesus com seus discípulos, e a multidão da tristeza no cortejo, levando aquele defunto para fora da cidade para sepultar, claro, como costume judeu. E essas duas multidões se encontram. Verso 13 vai dizer assim: e vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela e disse-lhe: não chores. E chegando-se, tocou o esquife, ou o caixão, como queiram, porque judeu não pode tocar morto. E os que o levavam pararam e disse: mancebo, ou jovem, mancebo, a ti te digo, levanta-te. E o defunto assentou-se e começou a falar e entregou-o à sua mãe. E de todos se apoderou o temor e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. E correu dele esta fama por toda a Judéia e por toda a terra circunvizinha. Amém. Eu não consigo nem imaginar a dor dessa mulher. Eu sou pai, se você é pai, se você é mãe, você imagina e você sabe o que é o amor que temos por um filho, por uma filha. Perder um filho, perder uma filha deve ser uma das maiores tragédias. A gente tem um exemplo no nosso meio gospel. A Eichla, cantora, né, sepultou seu filho, eu acho que com 16 ou 17 anos. Que dor imensa. Que dor imensa é para um pai e para uma mãe sepultar um filho. Você imagina a dor dessa mulher, o valor da lágrima dessa mulher tem o valor de um clamor. Entenda algo que eu quero te dizer e compartilhar nos 7 Minutos com Deus de hoje. Às vezes a gente não precisa dizer nada para Deus, né? Há uma canção de Ludmilla Ferber que vai dizer isso realmente com uma certeza muito absoluta, né? O Senhor às vezes quer ficar conosco assim, a sós, só nós. Ele não quer ouvir nada. E a gente também não precisa dizer nada, e ele também não precisa dizer nada, mas às vezes a gente chora. E o valor de uma lágrima diante de Deus tem um valor grandioso. No meu último sermão, que ministrei na igreja,
Eu falei sobre isso, o valor de uma lágrima. Essa mãe, é curioso, porque dentre os milagres, a dor dessa mãe, talvez não, Jesus certamente sabia, lógico, que o pai estava entregando o seu único filho para morrer, e deve ter feito isso com muita dor, mas ele amou o mundo de tal maneira que entregou o seu único filho para que todo aquele que nele cresce não morresse, mas herdasse, tivesse a vida eterna, né? Jesus morreu unigênito e ressuscita primogênito. Então Jesus, ele tem uma empatia por essa mulher tão grande, que ele é, meu Deus, ele é tão tocado que ele chega diante dessa mãe e fala: olha, não chores. A força da lágrima dessa mãe tem um poder destruidor no coração de Cristo, porque ele para aquele cortejo, ele toca no esquife e dá uma ordem. O dono da vida, o autor da vida estava ali, né? E vai dizer: jovem, a ti te digo, levanta-te. E o jovem levantou, começou a conversar, e a alegria daquela mãe que ia sepultar o seu filho, em trazê-lo de volta para casa com vida. Você tem chorado. Aliás, você não tem chorado. Se tem chorado, faz muito bem. A pessoa que chora não é fraca. A pessoa que chora é honesta, é franca, é verdadeira. Tem muito de Deus nela. Tem muito a ver com Deus chorar. Eu li para vocês aqui uma série, no livro de Salmos, no livro de Jó, no livro de Lamentações, no livro de João. Meu Deus do céu, 1 Samuel, Neemias. Toda a Bíblia fala sobre choro. Chorar não é sinal de fraqueza, mas eu dizia, se você chora, faz muito bem. Chorar aos pés do Senhor, ainda que não saia nenhuma só palavra. Ele é Deus para consolar. E talvez você esteja querendo segurar esse choro. E hoje eu não sei por qual razão, mas eu amanheci quebrantado. Diante do meu Senhor, às vezes eu também. E na função pastoral, às vezes eu sou e fico inibido de chorar. A gente precisa chorar mais, sabe? O Espírito de Deus tem falado isso comigo. A gente precisa chorar mais. A gente precisa chorar mais. Porque Deus interpreta a nossa lágrima. Deus sabe como enxugar as nossas lágrimas. Ele enxugará dos olhos toda lágrima, diz Apocalipse. Mas hoje Ele já enxuga. O Espírito Santo de Deus está enxugando a tua lágrima hoje. Posso orar por você? Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, eu oro para que todas as pessoas que me assistem e ouvem sejam consoladas pelo Teu Espírito. Aqueles que choram e aqueles que não choram por medo de se sentirem covardes diante da situação que vivem. Mas em nome de Jesus, Senhor, que o Senhor possa tocá-las de tal maneira que essas lágrimas, talvez que estão sendo alojadas nos olhos de cada pessoa, sejam derramadas, porque o Senhor entende, enxerga e recebe lágrimas com a força de um clamor. Eu abençoo todas estas pessoas, em nome de Jesus, amém. Seja consolado pelo Espírito de Deus, seja renovado pelo Espírito de Deus, receba a alegria que o Espírito Santo de Deus nos dá, e que Deus te abençoe. Manda essa mensagem para alguém que está chorando ou que está precisando chorar.